Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Um espaço de entrevista, dicas, falas de mães que buscam trazer as delícias e as dificuldades em criar e educar filhos. E o tema de hoje é muito interessante. O assunto vai ser medos, delícias de gestar, de ter um bebê na barriga da gente. Não é mesmo? Isso aí. E para essa nossa conversa, que vai ser bem bacana, eu convidei a Carol Fernandes, que ela é terapeuta perinatal, é isso? Isso, terapeuta integrativa perinatal. Muito bem. E ela cuida da saúde física e mental das gestantes. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e você pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _, no YouTube e no Spotify, no canal Preocupações de Mãe. Mas antes da gente iniciar essa conversa bem bacana, eu vou pedir, Carol, para você se apresentar. Para você falar do seu trabalho, falar do como você entende a gestação e mostrar para as pessoas quem é a Carol Fernandes. Muito bom, vamos lá. Bom, primeiro quero me apresentar aqui para vocês e agradecer o convite da Esther por estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa gestação, né? Sobre gestar, sobre ser morada ali de um novo ser que está vindo, que está em desenvolvimento. O meu trabalho e o meu foco principal é com gestantes, trabalhar o lado emocional. Né? Todas as incertezas, medos, preocupações mesmo que surge quando a gente gesta, a gente olhar tudo isso no campo emocional. Né? A gente vê muitas gestantes ali procurando sobre parto, amamentação, mas quanto isso impacta no nosso emocional, quanto a gente se prepara emocionalmente para todas essas fases que virão do maternar mesmo. Então esse é meu papel, é esse apoio, é trazer esse suporte emocional para as gestantes. Certo. Eu sempre penso que, na verdade, me ponho muito nessa posição, né? Eu sou mãe de gêmeos, isso é uma coisa bem bacana de pensar, né? E uma das situações em que eu me via e tinha muita insegurança era quando a minha barriga estava crescendo e eu tinha noção, né? Eu passei a ter uma percepção maior das minhas questões físicas, das questões emocionais, e eu percebia que nesse momento as incertezas começavam a chegar. E as incertezas sempre, eu acho que isso é comum a todas as mães, não é? As incertezas estavam sempre direcionadas ao bebê, como vai ser essa criança, se ela vai vir normal, se vai estar tudo bem com ela, se o meu parto vai ser de uma forma X, Y ou Z, né? A gente sempre preocupada com isso. Outra coisa é da própria exclusão, porque às vezes, e eu ouço muito mães falando isso no consultório, eu estou grávida e eu estou com medo de perder o emprego, de perder as amigas. Eu vou contar uma história bem legal. Eu tenho uma mãe que ela está indo para o 4º filho. Uau! Ela disse assim: o primeiro filho, parto natural. O segundo filho, parto natural. O terceiro filho, uma grande dúvida. Esse quarto, farei cesárea. Porque eu quero dar um jeito de não ter mais filho. E eu disse: mas por que não vasectomia? Ela falou assim: pois é, Esther, não deu tempo. Quando a gente pensou na vasectomia, eu já estava grávida. Então, eu acho que essa situação que a gente acaba passando, essa condição que a gente acaba vivenciando durante a gestação, cria essa quantidade absurda de incertezas em relação à gestação, à criança, à nossa vida profissional, a nossa vida social, como tudo isso vai acontecer. Isso, então, para uma mãe de primeira viagem, como a gente chama, é uma loucura, não é mesmo? São muitos pilares da nossa vida. Na verdade, todos os pilares. E muitos hormônios, né? Isso. Quando a gente fala em mudanças físicas, né? Por isso que eu falo que tudo que a gente passa, todas as transformações, mudanças e tudo mais, eles vão abalar o nosso emocional. Sem dúvida. Né? Então, por isso que é tão importante a gente ter um suporte emocional. Muitas vezes, quando a gente está gestando, a gente descobre a gestação, o que a gente faz? Nossa, que bacana! Então, agora eu preciso me preocupar com qual médico eu vou, porque o pré-natal já vem na mente, né? O pré-natal físico, obstétrico.
E aí você já, opa, peraí, eu preciso achar um médico legal. Isso é muito importante. Você tem que se dar match, né? Tem que dar match com o profissional que vai estar ali, o obstetra, enfim, a equipe que você atender, que for te atender. Mas muitas vezes a gente esquece desse lado emocional, né? Da questão do trabalho. Então, vai afetar o pilar trabalho? Lógico que vai. Porque mesmo gestando, não é nem só a licença maternidade e a volta ao trabalho. Mas enquanto gestante em si, você sente... É diferente a sua disposição. O sono aumenta. Quem aí que estava gestando e não tem sono? O sono é muito maior, mas é natural. E que bom que a gente tem sono. A gente só podia... Eu falo que a gente podia colocar todas as gestantes numa redoma de vidro e deixar ela lá gestando. Seria ótimo para ela e para o bebê. Mas essa não é a realidade. Então, a gente tem que dar um jeito, né, de estruturar o nosso emocional para conseguir dar conta de todas essas mudanças em todos os pilares da nossa vida. Mesmo porque, Carol, e isso é uma coisa que acontece muito, toda relação que você estabelece com essa criança, já no processo de gestação, vai interferir ou vai ser determinante para a relação que você vai estabelecer com essa criança após o nascimento. Então, hoje, a gente tem essa noção de que a forma como nós pensamos a gestação, alimentamos a nossa gestação, convivemos com a nossa gestação, é impactante. Muito. Para a criança. Mas e eu fico assim, as mães hoje, pela sua experiência, elas têm noção do quanto a relação que ela estabelece com a gravidez é determinante, é muito ligada à forma como a criança vai se constituir posteriormente? Olha, Esther, eu tenho uma certa dúvida do quanto... As mães têm esse conhecimento, mas o quanto elas dedicam tempo na gestação para isso. Porque a gente tem 9 meses, né? Esses 9 meses, normalmente 9 meses, se não vir um bebê ali, né? Pré-termo, prematuro. De qualquer forma, inclusive a prematuridade tem ali questões emocionais envolvidas, claro, né? Mas não vamos aprofundar nesse tema. Mas muitas vezes, dentro desses 9 meses, óbvio que é para o desenvolvimento do bebê, né? Para a constituição dessa criança. Mas não é só isso. Os 9 meses, eles foram feitos também para essa mãe se preparar e preparar essa construção de mãe, né? Porque esse vínculo com o bebê que você comentou, que é muito importante ser desde a barriga, desde o útero, não é somente você conversar com o bebê, passar a mão na barriga, não é só isso. Também mas não é só isso, né? É você entender que tudo que você sente, o bebê também sente. Uhum. Então, toda a descarga de adrenalina que você tiver, todo o estresse que você passar, ansiedade, todos esses medos que te rodeiam liberam hormônios. E esses hormônios chegam até o seu bebê, né? Só que você, como um adulto, você sabe o porquê você está com uma insônia, por exemplo. Você sabe por que os seus pensamentos estão agitados. Você tem essa consciência. O seu bebê que está lá na barriga, ele não tem. Então, ele recebe uma descarga de adrenalina, ele fala, epa, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Então, eu falo que um bebê nunca é uma página em branco. Por quê? Porque ele já começa uma construção psíquica desde a sua barriga. Então, quando eu falo o quanto é importante, assim, para mim é essencial a gestante olhar para questões emocionais dela, é a hora que você nunca olhou para isso, então é a hora que é um presente para você e para o seu bebê. Porque se a gente não olha para essas questões emocionais, muitas vezes a gente deixa pegar fogo e a gente usa os 9 meses para chá de bebê, para chá revelação, para roupinha do bebê, né? Para enxoval. Só que aí, e aí? Às vezes nem tá fazendo sentido, mas você tá fazendo, você tá indo no fluxo, né? Mas você tá insegura, você tá com medo, você não tá dormindo à noite, você não tá descansando. E aí, tudo vira uma bola de neve, porque a gente começa pela nossa mente, pela nossa, né, pela forma como a gente tá energeticamente ali. Então, é óbvio, se eu tô agitada, se eu tô ansiosa, eu não vou ter uma boa noite de sono, né? Meu corpo não vai se restabelecer. Pensa quanta energia o teu corpo gasta pra se desenvolver um bebê. Né? Então, assim, se você não tem um descanso, uma boa noite de sono, como que
que o seu corpo ele vai se recarregar? Não tem condição. Sabe, Carol, quando a gente é uma coisa que eu penso muito. Será que quando você coloca, se pudesse, colocaria essa mãe numa redoma e deixaria ela ali só gestando? Mas será que essas mães têm a noção do poder que elas têm ao gestar? Porque, veja, às vezes a gente romantiza o processo da gestação, mas a gente esquece, olha a grandeza disso, né? Você ser uma pessoa capaz de gestar outra pessoa. É muito potente, É uma né? potência que eu não sei se essas preocupações do chá de bebê, do chá revelação, são legítimas. Você acha que você tem que fazer isso por você, pela família? Faça. Tudo é legítimo. Sim, com certeza. Porém, a consciência desse poder do gestar, será que elas têm? Olha que coisa interessante, né? Esse é um pensamento que eu tenho muito forte. Durante toda a constituição da mulher como mulher, a abnegação sempre foi uma forma, né, de fazer com que houvesse essa hierarquia. Né? Eu acho que é um patriarcado, muitas vezes, que tentava, e em alguns momentos ainda tenta, trazer essa mulher para um nível abaixo, né? Da potência que ela tem. Quando você pensa no gestar, na possibilidade de criar, conduzir, ter outra pessoa dentro de você, olha que grandeza. É uma grandeza. E muito. Mais, a hora que você parte para um parto, olha que grandeza. Entende? Então, às vezes, eu acho que as pessoas romantizam demais o gestar e o parir e esquecem da potência que é isso. Quem é que tem essa potência? A mulher é a única capaz de fazer isso. E e eu acho que essa magia, como era pensada, né, do gestar na Idade Média, enfim, essa magia do gestar fez com que, já que só esse indivíduo, só essa mulher é capaz de gestar, olha o medo que isso pode causar. Isso é uma questão minha, né? O medo que uma gestação pode causar para um homem, por exemplo. O pai na gestação. Como é que esse pai pode colaborar no processo gestacional? Como é que esse pai pode entender essa construção do gestar e essa insegurança, esse Sim. medo, né? Qual é o papel dele nesse momento? Esther, eu acho que assim, primeiro, essa questão de potência, eu também acredito muito, né? Eu acho que tá ali na mão dessa mulher e muitas vezes por uma questão até histórica, né? Uhum. É o que você falou, é ancestral mesmo, por toda uma evolução que a gente tem. Muitas vezes a mulher se coloca abaixo do que ela realmente é, né? De toda essa potência, né? Capaz, exatamente. Mas o grande ponto nisso tá dessa mulher ela se construir como mãe e olhar para essa potência. E é uma construção olhar para essa potência, né? Então, quando você começa a ter informação, eu falo que a grande chave da gestação é se informe. Mas não é se informar dando lá um procurar na internet, porque esse procurar na internet vai vir muita informação vaga. E eu falo que o excesso de informação causa ansiedade. Então, a gente tem que ter cautela com a questão de busca de informação, porque hoje está tudo muito fácil. Então, para você buscar informação, você tem que ter cautela. Você tem que confiar no profissional que você está indo lá, que você está buscando, né? Então, eu falo, pega ali 3, 4 profissionais. Se tem a ver com teus valores, se tem a ver com... E segue, e vai, né? Porque, não, mas o profissional X falou isso, aquele falou, mas eu vi uma mãe... Aí você vai surtar. Pois é. Muito. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, informação. Informação é a base para você se empoderar mesmo dessa questão de potência do gestar, de honrar o ventre mesmo. Exatamente. Olha, veja só, você ser capaz de gestar outra pessoa, se você é capaz disso, de gestar,
de parir. Parir, né? Vamos lá. E de educar. E de... Se você construir. Alimentar, prover a vida e etc. O do que você não é capaz. É muito. Gente, do que? Essa é a minha pergunta sempre. Do que você não é capaz. Independente de você optar ou não por ter filhos. Mas essa possibilidade, essa capacidade, essa potência pertence a você. Exato. E é lindo. Opa! Mas assim, e é bem isso. Não vamos romantizar, porque é lindo, mas tem seus desafios. Peraí. Se a gente for pensar na gente, né? A gente se desenvolver na nossa mente, no nosso conhecimento, na nossa psique, já é um grande desafio. Imagina você fazer isso para uma outra pessoa. Nossa. Né? Então tem os seus desafios e é preciso a gente ter esse tipo de informação na gestação, exatamente para quando a gente chegar lá num pós-parto, essa romantização não cair por terra. E aí você fala assim, gente, mas por que não me falaram isso? Pois é. Mas peraí, não é que não te falaram, né? Estão te falando, mas você precisa buscar informação, né? Buscar informação, trabalhar esses medos, entender de onde vêm esses medos, dar voz para esses medos e incertezas. Não adianta você guardar tudo isso e fingir que tá tudo bem para todo mundo. Óbvio que a gente não vai abrir nossa vida como um livro para todo mundo que aparece. Ai, como tá essa gestação? Ai, menina, eu tô cheia de medo. Não, né? A gente tem as pessoas certas. Por isso que é muito importante a gente ter essa rede de apoio, estar entre gestantes, ter esse apoio de outras gestantes, porque aí você fala assim, caraca, eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha. Porque aqui, ó, a Esther também tá gestando e ela também tem, a fulana aqui também tá gestando, ela também tá assim. Mentira, eu não tô gestando. Não, mentira. Aliás, eu tenho 58 anos, se eu estiver gestando depois da menopausa, vai ser algo muito estranho. Vamos botar uma outra Esther. Uma Esther qualquer está gestando. Isso, não é essa daqui, não. Mas é isso, e aí vamos lá, vamos voltar na linha de raciocínio. Do pai, dentro de toda essa história, né? É muito importante incluí-lo desde a gestação. Porque, assim, pensa só. Lá no começo, quando a gente começou aqui esse bate-papo, você comentou assim, quando começam as mudanças físicas, que às vezes a ficha começa a cair, né? Nossa, minha barriga tá crescendo, eu tô sentindo um chutinho aqui, né? Aí que você começa, opa, as coisas vão mudar por aqui. Pois é. Porque até o terceiro mês, parece uma calmaria, né? Entre aspas. Entre aspas, mas por isso que parece uma calmaria. Algumas coisas começam a se manifestar. Acho que na segunda metade desse processo aqui, da gestação, quando essas mudanças físicas passam a acontecer, a insegurança vem, né? Sim. Algumas mães falam assim pra mim, será que eu vou engordar muito? Não sei. A minha mãe não engordava, mas você não é sua mãe. Eu falo que assim, ó, o primeiro trimestre ele é rodeado de muitas dúvidas. E o pai, vamos voltar nele. Pelo amor pai, de depois. Deus. Vamos voltar no pai, pera. Porque tem tanto assunto para esse tema, né? Esse tema por isso que eu falo, o assunto um assunto as incertezas, as delícias, as alegrias. As alegrias, porque a gente tem tudo isso. Mas é tudo isso misturado, é tudo isso junto, né? Exatamente. E aí o pai, vamos lá. Por que é tão importante a gente trazer o pai para essa cena da gestação, né? Porque se pra gente que tá gestando ali, pra mulher que tá gestando, já é um pouco longe essa questão de maternar, imagina pro pai, que não tem nada na barriga, né? Então, quando a gente traz... Quando eu estava gestando, eu coloquei muito o meu marido ali nas consultas obstetras, em todas as informações. Tudo que eu lia, eu compartilhava com ele. Claro que tudo vai depender muito de como é a sua dinâmica familiar, né? Como que já vem essa construção. Porque às vezes vocês não têm essa troca, né? E que é uma boa oportunidade na gestação para começar, né? Porque quando a gente começa a envolver o pai nisso, ele começa a se sentir pertencente. O bebê sente. Sem dúvida. O bebê sente que a família tá ali, que o pai tá perto, que o pai tá sentindo, né? Que mesmo esse hormônio né? Esse hormônio da felicidade, da alegria que o pai tá soltando fora,
tudo isso ele sente. Por que ele sente, Carol? Sendo que não tem nada de ligação ali. Ele sente porque a mãe vai se sentir acolhida. A mãe vai se sentir mais segura. A mãe não vai se sentir sozinha. E ela vai fazer o quê? Liberar o mesmo hormônio que o papai está liberando. Então o bebê ele vai sentir. Ele vai sentir tudo, aquilo, e o pai começa a se pertencer. Porque é um desafio muito grande quando a gente coloca o pai para se pertencer a essa maternidade, para ele paternar, só quando o bebê nasce. Porque aí vem outros desafios, e que a gente sabe, né? A gente não pode romantizar aqui que, quando o bebê nascer, vai ser lindo, vai ser gostoso, mas vai ter os desafios. O bebê recém-nascido tem os seus cuidados iniciais, né? O umbigo, cada coisinha, cada detalhezinho no primeiro mês, segundo. A insegurança, né? Você acha que ele vai morrer em todo momento. Você pega a criança e fala assim, vai morrer. Será que vai viver? Ai, meu Deus. Não mama. Ai, não mamou. O que eu faço? Ele não mama. Ai, meu Deus, mama. Ele não dorme, ou ele dorme demais. Dormiu. Ai, meu Deus, ele não acorda para mamar. Tudo isso é uma loucura. Eu tenho uma história, Esther, quando minha filha... Adoro história, gente. Quando minha filha nasceu, ela... Diz o médico que ela tomou muito líquido amniótico, então ela ficava ali o tempo inteiro, né? Tirando aquilo dentro dela. Então parecia que ela estava o tempo inteiro se sufocando ali. A impressão do que qualquer coisinha que o bebê faz parece que ele tá se sufocando, porque ele é um pitiquinho, né? Aí eu lembro que os 3 dias dentro na maternidade, eu 5 em 5 minutos eu ia lá, enfermeira, ela tá se sufocando? Aí a enfermeira, não, calma, mãe, é só aqui e tal, tá bom. Beleza, né? Tá tudo certo. Eu tava bem na frente ali de onde as enfermeiras ficam, então eu tava super segura. Qualquer coisa, eu levantou a mão. A hora que eu cheguei em casa, eu falei, e agora? Eu não tenho enfermeira. Você é louca pra ir pra casa. Quando você chega em casa, você tá louca pra voltar pro hospital, porque você tá ali, né? Aí tava ali, eu dormia de óculos. Eu dormia no travesseiro e ficava de óculos. Meu marido falou, você vai enlouquecer. Porque eu queria abrir o olho e já conseguia olhar pro rostinho da minha filha. Então eu dormia de óculos, com óculos assim, todo torto, mas eu dormia de óculos. Porque é isso. Então, como meu marido já estava muito ali no meio de tudo isso, desde que a gente descobriu que eu estava gestando, que nós estávamos gestando, ele se pertenceu muito àquele momento também. Entendi. Então ele me apoiou muito. Então eu falo, coloquem, levem o papai, incluam ele. Muitas vezes a gente acha que a gestação é só nossa. Né? A gente quer abraçar nossa barriga, mas compartilhem sentimentos, né? Compartilha momentos de cuidado com você, que também é com o seu bebê, com o pai. Leve as informações para esse pai, leve ele nas consultas, no ultrassom. Nem sempre pode, mas quando puder. Né? Nas conversas com o bebê, já tira um tempinho. Às vezes o papai coloca a mão na barriga, né? Às vezes ele fala, nossa, mas eu não tô sentindo nada. Mas tá tudo bem. Tem um bebê aqui que tá te ouvindo e tá te sentindo. Por mais que para você não seja nada, faça pelo seu bebê. Você sabe que isso até, quando a gente pensa nessa relação, que ela acaba se tornando uma relação muito mais funcional. Porque esse cuidado que você acaba tendo com você mesmo, o cuidado que o seu parceiro passa a ter com você e com esse bebê, e essa rede de apoio que você pode adquirir, faz com que você não se sinta sozinho. Você poder olhar que outras pessoas estão passando pelo mesmo processo que você, e você não se sentir única, e ouvir, olha, eu tenho isso, eu também, aquela também, isso é uma segurança muito bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, e essa é a minha pergunta, né? Há um descontrole. Total. Há um descontrole. Porque, por mais que você esteja no seu gestar, colocando tudo no lugarzinho, não vai ser assim, assado, etc. No primeiro deslize daquilo que você projetou, há um descontrole. E, às vezes, existe a gestação real e a gestação idealizada, né? Então, você idealiza uma gestação e essa gestação não sai exatamente como você pretendeu. Muitas mães acabam ficando, não pode se mexer, então elas ficam ali. Repouso absoluto. Repouso absoluto. Às vezes há um sangramento, às vezes há um deslocamento de uma série de coisas que podem acontecer.
o descontrole vem. O descontrole vem. Como é que você orienta essas mães a terem mais controle sobre essa situação? Que não está na mão delas. Não tem controle. Não tem. Né? O grande lance aí é a gente saber viver com a falta de controle. E por isso que eu volto a falar, né? Por que é tão importante eu ter uma base emocional estruturada? Exatamente para essas intercorrências que vão acontecer, né? Você vai idealizar um parto. E aí, eu sempre falo assim, conversa com todas as mães. Tem até um livro que chama O Parto de Amor, alguma coisa assim. Olha, dica. Adoro dica. Aquilo que eu falei que esse podcast é para dicas, tá aqui, ó. A gente tem dicas. Exatamente. Chama O Parto de Amor. Depois eu posso compartilhar até nas minhas redes sociais lá. Depois vocês dão uma olhada nesse livro. Eu também vou deixar aqui. Isso. Deixa anotado. Você deixa anotado esse livro. Esse livro é muito legal. São muitos relatos de parto. Eu li ele na minha gestação. Ele não é muito grande. Eu li até nas últimas semanas, né? Quando eu estava em repouso total. Deitei na rede lá e fiquei lendo esse livro. Ele é uma delícia. Ele acolhe a mãe. Mas ele é a realidade do quê? Do idealizado versus o real. Não teve uma mãe ali, ou uma, que sonhou com parto e teve exatamente o parto sonhado. Isso é pouco. Às vezes é até muito melhor. Né? A gente não está falando só de um lado pessimista. Tem partos maravilhosos. Nossa, eu nunca sonhei. Meu filho nasceu no meu quarto da forma que eu sempre quis, mas eu tinha medo e foi tudo bem. Ou nasceu de uma forma muito mais humanizada do que eu imaginava. Enfim, tem relatos de serem partos nunca nem sonhados e serem os partos dos sonhos. E tem aqueles partos que eu sonhei ser, né, de um jeito e foi completamente diferente. Então, tanto do parto como da gestação, é muito importante a gente ter esse controle. Nem controle nenhum a gente tem, vamos lá. É muito importante a gente ter esse olhar pro emocional. Por quê? Uma consciência sobre isso, exatamente, Esther. Porque como a gente não tem controle de como vai se desenvolver, nem esse bebê, né? E nem como a gente vai lidar com o nosso corpo físico com relação a isso. Quando a gente tem uma base, vamos supor, tô zero olhando para o meu emocional, não vejo, não olho, não falo sobre isso, e acontece alguma intercorrência, o que acontece? Isso começa a virar uma bola de neve. A mãe fica muito preocupada, a mãe eleva os hormônios ali do estresse e ansiedade lá para cima, né? E isso vai desenvolvendo ainda mais disfunções físicas, e aí que leva mesmo talvez para uma prematuridade, porque tem consequências emocionais, né? Tem muita gente, por exemplo, que desenvolve uma pressão alta durante a gestação por algo ter acontecido durante a gestação. Muitas vezes, às vezes perde algum ente muito querido, e isso faz com que a tensão no corpo seja tão grande, tão grande, tão grande, que ela acaba desenvolvendo. E aí, desenvolvi uma pressão alta. E agora que você vai ter que levar para o teu corpo o que não é a pressão alta. Você vai ter que levar outros tipos de hormônio. E para isso vai ter que olhar para o seu mental e seu emocional. Como está a sua mente? O que você está comunicando para o teu corpo? Porque é o que a gente comunica para o nosso corpo que ele vai responder. Né? Então eu falo muito que assim, não tem controle. Você tem que estar preparada para a falta de controle. Né? E como que a gente se prepara para a falta de controle? Olhando para como que a gente lida com as nossas frustrações de início. É o que vai refletir na sua gestação. E aceitar, porque eu falo que a gestação tem prazo de validade. Então, se hoje a orientação é você descansar, descanse sem peso na consciência, não é para sempre. Sem dúvida, né? É importante esse descanso para o desenvolvimento do seu filho, é importante esse descanso para a tua saúde física e emocional. Então aproveita, porque depois que seu filho nascer não vai ter tanto descanso assim. Viu? Mas é uma coisa que eu acho legal, que tem que ficar muito clara. Gravidez não é doença. Não. Gestar não é estar doente. Muito pelo contrário. E algumas pessoas têm essa tendência de fazer da gestação um processo de doença. Eu estou muito cansada. Entendo o cansaço. Mas não traz isso para esse campo. O cansaço como uma associação a algo ruim ou algo que não está bem no seu corpo, né? Porque a gestação não é doença. Eu falo que gestação não é doença, não é
É muita vida, é muita saúde, é muita vitalidade, vitalidade, né? Porque se você não tem essa vitalidade, você não vai gerar um outro ser. Mas é assim, eu ainda acho que a gestação merece uma atenção especial e uma permissão para ser diferente a tua rotina. E assim, eu sempre gosto muito de falar sobre esse prazo de validade, porque são só 9 meses da sua vida inteira. É tão pouco. É pouco num processo. Mas sabe, Carol, eu até entendo. Mas isso a gente pode pensar para um grupo X de mulheres, né? Uma determinada classe social, uma determinada realidade social, uma determinada realidade cultural. Cada mulher no seu espaço. Por isso que eu sempre gosto de pluralizar as mulheres, né? Porque são as gestações. Sim. São diferentes, são mulheres e gestações. Então, o que eu tenho, assim, eu me preocupo? O que é permitido para nós num determinado setor social, numa determinada classe social, numa determinada... Não é permitido a todas. Não. Então, fica uma relação difícil. Eu, às vezes, sinto que as mulheres não conseguem olhar para todas as mulheres com o mesmo processo. Então, às vezes, alguns olhares de julgamento acontecem, né? Muitos, na verdade. Julgar a gravidez da outra é tão fácil. E eu tenho visto... E apesar de todo esse discurso de sororidade, né? Ainda existe um pré-julgamento para essas mulheres. Muito. Eu falo que quem julga mais as mães são as próprias mães. Pois é. Né? Quem tá ali mais colocando o dedo. Ah, mas eu não fiz assim. Ah, mas ela podia ter... Mas ninguém tá ali, na pele dela, Pra vivendo saber. o que ela vive. Então, às vezes, eu até entendo, a gente tem que ter o cuidado com a gente. Mas pensa, nem toda mulher pode, né? Não. Então, na verdade, essa discussão é uma discussão tão ampla. Como é que a gente lida com isso? Quando? Não adianta, você vai ter que trabalhar mesmo. Não te dão essa permissão. Você tem que trabalhar. Que a maioria sim também. Não é a maioria? Uhum. Não adianta não, essa história de... Eu vou dar um exemplo simples que eu vi essa semana e eu fiquei... A fila para a gestante. A gestante estava lá. E tinha a fila para o idoso. O idoso estava lá. Porém, o idoso achou que ele tinha que entrar na fila da gestante. Olha, eu sei que é uma disputa de espaços, eu respeito todos os caminhos, mas, vamos lá. Havia uma fila para idoso, havia uma fila para gestante. A fila da gestante estava menor, tinha menos gestantes desse dia. O idoso entrou na frente da gestante. E ela falou, senhor, essa fila é para gestante. Ele falou assim, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 38. Ele falou assim, eu tenho 70, eu sou idoso. Eu vou passar nessa fila. Olha essa... Eu estou dando um exemplo simples do quanto o gestar, às vezes, não é entendido como esse momento, não é? Não, esse não é. momento... Então, há uma incompreensão Total. do que é o gestar, né? E eu falo assim, que quando você tá nesse lugar de sem privilégios, né? A vida como ela é, a realidade do jeito que ela é. A gente só consegue... Aí a gente vai entrar num assunto muito mais amplo, não vou me aprofundar nisso, mas aí a gente vai ter que entrar em políticas públicas, Sem em outras dúvida, coisas ali, sem dúvida. que assim, é o básico, né? Se eu nem discuto sobre emocional quando a pessoa não tem o básico suprido. Exato. Porque aí não dá para ir para emocional. Não tem como eu olhar para um lado emocional se eu não tenho a minha base bem acolhida. Tem como. Como que eu vou falar para uma mulher? Então a gente tem que partir do princípio de tudo isso aqui, de que o básico está sendo suprido. Exato. Né? Quem não tem o básico suprido políticas públicas, é um processo muito mais profundo para se falar. Mas vamos falar que essa mulher tem ali o básico dela, né, suprido. Vamos partir desse princípio, é muito importante isso. Mas que ela também não tem privilégio de ficar em casa ali curtindo uma gestação, Não que tem. seria o melhor. Eu acho que eu desconheço. Pois é, tem que trabalhar. Eu trabalhei até 35 semanas. E para mim, eu falo que já é um grande privilégio. Porque conheço mulheres que trabalharam até um dia antes de parir.
Porque precisou. Eu trabalhei. Porque aí você fica mais tempo na licença maternidade. E aí... Olha isso, olha que interessante. Você faz isso para ficar mais... né? Exatamente o que a gente está falando. Por isso que as políticas públicas estão aí, Maio Fruta Cor, né? Para trazer essa visão de licença maternidade, licença paternidade, porque o pai tá ali e ele dá todo esse suporte. Enfim, o papo para outro podcast. Para outro podcast. Ai, que teremos que fazer. Porque, olha, o nosso podcast está muito curtinho hoje. Daremos para fazer. E agora eu perdi até a linha de raciocínio. Onde Não, estávamos? Supondo uma mulher nutrida com todos esses... O base, né? Eu falo que quando é importante você olhar para esse lado da gestação, quando eu falo se permitir, é se permitir dentro da sua realidade. Lógico, né? Eu não vou me permitir, eu não vou no trabalho hoje. Não, você tem que trabalhar, você tem que ir, você tem que... Vamos lá. Mas o que você vai fazer de diferente dentro do seu dia? Eu não estou falando de horas, eu estou falando de 5 minutinhos. O possível dentro da sua realidade. Para fazer com que a sua gestação se torne mais presente. Porque o que eu vejo muitas gestantes, tá? Ou elas estão num lado um pouco mais triste e depressivo, porque o que eu perdi, né? Muitas vezes isso acontece com gestação não planejada e não desejada. Porque... atenção, existe. Existe muito. A gente não pode criar aqui só o arquétipo da mãe perfeita. Que não existe. Não existe. Ou da gestação como sempre sendo uma coisa bacana. Porque divina e maravilhosa. Não é, porque às vezes a mãe não quer. Não quer. Não era o momento, não era a hora, não era o que eu queria. Não quero. Eu tô no auge da minha carreira profissional e agora engravidei. O que eu vou fazer? Exato. Então ela vive nesse espaço nostálgico. O que eu perdi. Exato. Né? E mesmo quando a gravidez ela é planejada, porque existe a diferença da planejada e da desejada. Exato. Né? Então, às vezes, ela é desejada e não foi planejada, veio na hora errada. Eu sempre sonhei ser mãe. Aconteceu comigo. Eu sempre sonhei ser mãe. Mas veio no momento que eu tava estourando, indo. Eu falei, caraca! E isso não tem que ser uma carga depositada na criança. Mas é difícil você pegar e falar assim, hoje eu vou desligar esse canal aqui e falar, olha, hoje, a partir de agora, mudou tudo. Eu desejo essa criança, eu desejo essa gravidez. Não funciona Nós não assim. somos caixinhas. A nossa humanidade não nos permite muita coisa. Exatamente. Então, essa mulher vive lá na nostalgia ou ela vive no futuro? Como vai ser? Será que eu vou ser capaz? Né? Como vai ser meu parto? Será que eu vou amamentar ou não? Nossa, minha família inteira não conseguiu amamentar, eu acho que eu também não vou conseguir amamentar. E nem sempre é no pessimismo, às vezes na felicidade. Ai, vai ser muito bom quando meu filho nascer e nananana. E não vive a gestação em si. Esses 9 meses. Não está no presente. E eu falo que a gente tá nutrindo o nosso filho. Está nutrindo esse mental e esse emocional do nosso filho quando a gente está no presente. Porque quando a gente está em lugares que não são presente, a gente está soltando um hormônio um pouco mais depressivo, né? Os hormônios da adrenalina ou o cortisol. E todos esses hormônios em excesso no nosso corpo, eles atacam o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente fala, agora falando da química do corpo, é isso. Quando eu solto muito hormônio, né? Esses hormônios mais radicais para o nosso corpo, eles são positivos, mas quando eles são moderados, aquela adrenalina vem e vai embora. Quando ela permanece no meu corpo por dias, por meses, por semanas... Já é disfuncional. É disfuncional. Já não é legal. E isso faz com que o nosso sistema imunológico sofra. E aí que vem as consequências, às vezes, de uma diabetes, às vezes de uma pressão alta e enfim, né? De 300 mil coisas que podem surgir aí na gestação, que a gente sabe. Então, é muito, assim, um reflexo a nossa saúde. E isso não só na gestação, mas na gestação a gente está muito mais sensível a isso. Essa é a grande realidade. Esse é o tema. A gente está muito mais sensível. Então, isso é para tudo, né? Então,
aconteceu algo, eu não estou gestante, desenvolvi algum tipo... Essa doença provavelmente veio de um gatilho emocional, de uma disfunção mental. Mesmo questões genéticas, bom, não vamos entrar nesse tema que agora é gestação, mas é isso, é muito importante a gente criar uma forma de estar dentro desse presente, mesmo com a nossa vida agitada. Porque não vai ter um equilíbrio quando a gente entra na maternidade, principalmente no comecinho. É a gente lidar com equilíbrio, com esse grande desequilíbrio. Porque o nosso foco é a gestação. E nos primeiros meses o nosso foco vai ser o bebê. Então não venha com essa de que, eu preciso equilibrar minha vida. Você não vai equilibrar a sua vida. Não é esse o momento. Não é esse o momento de equilibrar os pratinhos. De equilibrar nada. Entende? Então agora você vai abrir mão de algumas coisas e tá tudo bem. Escolha o que vai ser menos impactado de abrir mão, né? Mas você vai ter que abrir mão. E muitas vezes aquilo que você não colocava como prioridade, talvez esse autocuidado, esse olhar para si, é agora que você vai colocar. Já deveria estar, mas se não tá, é 5 minutos. Põe em prática. É agora o momento, né? Eu acho que eu acho que a gente, acho que a mulher, quando ela engravida, e principalmente assim, na sua primeira gestação, tem todo um imaginário materno que vem junto, né? Acho que eu escuto uma frase que eu gosto muito: quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Porque não tem como você saber pensar, você vive no campo do imaginário sobre o que vai ser a gestação, sobre o que vai ser o parto. E esse campo do imaginário, ele acontece muito porque ou você vai às redes sociais e procura um monte de coisa e não filtra o que você está buscando, ou você escuta de uma outra mãe gestante que aconteceu com ela e você passa a ter esse imaginário. E entre esses imaginários, o parto está ali. Por exemplo, parto cesáreo, parto vaginal. Qual? Como? Então você idealiza. Eu tenho uma mãe que também vem com a criança no meu consultório e ela fala assim: idealizei muito, muito, muito o parto vaginal. Tinha certeza que ele seria natural. Fiquei em horas de parto. Na hora do vamos ver, eu tive que ir para cesárea. E isso passou a ser um sofrimento. Mas eu não tive um parto humanizado. Pera lá. O que é, né? Como que é a ideia do parto humanizado? Existe parto melhor ou pior? Ou isso é específico? Ou cada mulher tem o direito de optar por o nascimento do seu filho sem julgamentos? Total, né? Total. Então, eu falo que o melhor parto é o parto possível para você naquela hora. Ótimo. Adoro essa frase. Melhor parto é o parto possível para você naquela hora. Perfeito. E não é só para você. Para a criança. Para a criança. O que você e a criança vai dar conta daquele momento, né? A gente quer, muitas vezes, até ser ativista ali e vai ter que ser um parto natural. Opa, pera lá. Como que vai ser meu dia? O meu parto foi isso. Foi completamente fora da casinha do que eu imaginava, né? Fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto e fui para uma cesárea. E fui para uma cesárea com a consciência, tá tudo certo. E foi uma cesárea mega humanizada. E pronto. Eu tive um parto humanizado. A via do parto foi cesárea. Mas eu tive um parto humanizado. A relação que você teve com o parto foi humanizada. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Exatamente. Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Não é porque... E outra, e se a pessoa escolher uma cesárea eletiva? Ótimo. É dela. É dela, o parto é direito dela. da mulher. É o direito da mulher. O que eu acho mais importante é se informe. Se informe dos riscos de um e de outro, se informe do pró, do contra, de cada via de parto. Não existe certo ou errado, existe o que é possível para você. Agora, o mais importante é informação. Exatamente. Porque você escolheu a via de parto, e nem sempre a via de parto que a gente escolhe é a que vai acontecer. Então, vamos lá, falta de controle. A gente não tem controle. Não tem controle sobre isso. Né? Exatamente. Como vai ser, eu não sei. Eu queria
Eu queria que tivesse sido na minha casa e depois eu ia pro hospital, ficava algumas horinhas ali em trabalho de parto lindo e minha filha nascia nos braços do papai e ela ia amamentar. Esse era meu sonho. Uhum. Foi completamente diferente. Eu rompi a bolsa no meio de uma recepção, todo mundo olhando pra mim. Eu acabei com a recepção do lugar, ficou cheio de água, fiquei toda molhada, não tinha outra roupa pra trocar. Foi uma coisa que eu falei, gente, mas não, pera, ei, não foi assim que eu sonhei, eu não pedi isso. Esse não era o meu pacote. Eu comprei outro. Eu peguei outro pacote. Pra quem eu reclamo, onde tá o saque? Pois é, foi isso, gente. Foi completamente diferente. Então, meu já foi um caso contrário. Eu não tinha vontade nenhuma do parto natural. Eu tinha 3 bebês na barriga. Imagina. E as pessoas falavam assim, vai ser natural? Claro que não. Não, eu não quero. Mas não, olha que lindo. Pra quem? Eu sempre falo isso, as pessoas me criticam, sabe? Quando eu falo assim, viu, não quero. E depois eu descobri, as pessoas acham que ter filho gêmeo, né, que ter gêmeos, gemelares, eles nascem junto, né? Nasce um, nasce o outro, que nem gato. Não, gente. Não funciona que nem gato, vai nascendo. Vai nascendo, não é. Nasce um, você tem toda uma preparação para nascer o outro, você volta a ter o trabalho de parto para nascer o outro de novo. Eu falei, senta aqui, vamos conversar, doutor. Não quero. É um grande desafio. É um grande desafio. E eu acho que, assim, é uma pergunta completamente desnecessária. Então, se você tá ouvindo esse podcast, assim, você é gestante, é mãe, ou não é nada, mas tá aqui, às vezes, né? Ouvindo, ou quer se tornar mãe, não faça essa pergunta. Ai, você teve filho? Ou você vai querer cesárea? Pra que serve essa resposta pra você? Exato. Pra você julgar. Pra gente, eu comecei a reparar isso, porque quando eu tava gestando, todo mundo, você vai querer o quê? Eu vou querer o que a gente der. Alface, queijo, molho especial. Eu vou querer o que a gente tiver possibilidade de fazer naquela hora. Eu não sei como eu vou estar. Eu não sei como eu vou chegar até lá. Eu não sei, minha filha veio com 40 semanas e 5 dias. A gente já começa, pode ser qualquer hora. Exato. Então, e esse, foi até bom chegar nesse ponto, ó. Aqui, você que está no 3º trimestre, né? O 3º trimestre, ele é movido muito pela ansiedade, porque a gente está chegando perto. E aí, aqui é o momento de você conversar muito com seu bebê. Falar para ele que é o momento da mamãe, né? Que essa ansiedade é da mamãe. Para não passar toda essa ansiedade, porque você não quer que ele nasça antes do tempo. Porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente desencadeia um parto prematuro. Então, é conversar muito para que ele se desenvolva no tempo dele. Você vai desenvolver. Fica aí. A mamãe tá ansiosa, são questões da mamãe. Você vai ficar aí, você vai se desenvolver. Você tem todo o tempo que você precisar para se desenvolver dentro da barriga da mamãe. E eu acho que eu conversei tanto isso com a minha filha, que ela não queria mais nascer, assim. Ela falou, assim, né? Então deixa, vou ficar por aqui mesmo, mamãe. Né? Então ia passando 40 dias e um dia, 40 dias e 2 dias. E eu fui trabalhando muito, né? E são coisas simples, tá? Eu vou até dar mais uma dica aqui, mais uma sugestão para vocês, mamães gestantes. Respira. Parece bobo, mas respira. Sabe aquela respiração profunda de você sentir a barriga indo para frente e para trás, para frente e para trás. Inspira e expira bem lento. Às vezes você conta até 5, 6, vai respirando. E solta. Isso é potente, porque vai mandar informação pro seu cérebro que tá tudo bem. Quando a gente respira rápido, a informação que chega lá nas sinapses cerebrais são: o bicho tá pegando. Exatamente. E aí o que ele faz? Ele precisa soltar mais adrenalina no corpo pra gente ter potência em correr, porque é esse estado de fuga ou luta. Né? Isso que a gente manda pro nosso cérebro. Eita, tá pegando, preciso correr. E aí a gente começa a deixar nosso batimento cardíaco mais rápido e a nossa respiração mais curta. É essa a informação, tá? Pra gente entender como funciona o nosso corpo. Aí quando eu falo pro meu cérebro assim, eu tenho tempo. Tá tudo bem, eu posso respirar devagar, eu tô soltando devagar. Meu cérebro entende o quê? Não tem ameaça. Tá tudo certo. Então, ele mantém um batimento cardíaco controlável e ok pra gente, pro nosso corpo. Não libera nenhum tipo de hormônio, nem cortisol, nem adrenalina. E a gente fica bem.
E o bebê entende também que tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, você entende que assim, é simples assim. É só respirar, é só mandar a informação certa para o nosso cérebro. A gente faz o contrário, a gente deixa a nossa mente dominar. E aí o corpo vai seguindo o que a nossa mente quer. A gente fala, opa, peraí, quem manda aqui sou eu. E aí você começa a mandar a informação que você quer pro seu cérebro. E aí as coisas começam a fluir muito melhor. Principalmente no último trimestre. Principalmente quando falta dias. Porque aí quando você entra em 39 semanas... Pô, falta algumas semanas só. Talvez um dia, talvez amanhã. E aí se você entra nesse ciclo... Gente, vai ser amanhã. Não, você vai enlouquecer. Porque você tá aonde? No espaço de total falta de controle. Total falta de controle. Então, usa as ferramentas. Respira, né? Se conecta com presente. Se conectar com a natureza é muito bom. Porque a natureza quer mais presente do que uma natureza. Não. Do que uma árvore. Perfeito. Né? Do que a terra. É ali. Hoje a árvore... O ipê, vou trazer aqui. Ela começa a trazer a natureza. Mas o ipê, ele fica um dia. O ipê branco fica um dia florescendo branco. A coisa mais linda. Ele é lindo. É uma árvore que dá vontade de você ficar o dia inteiro olhando. É um dia. É um dia. Depois ele fica completamente seco. E aí depois ele fica verde. E depois de uns meses ele fica branco de novo. Então pensa só. Vá para a natureza, né? Olhe. Carol, mas eu tô trabalhando. Tem problema na volta da tua casa, em vez de você ficar ouvindo a rádio, ouvindo, né, o que tá acontecendo, que só tem tragédia, vamos combinar? Não dá. Em vez de você ficar xingando ali o trânsito, eu quero chegar em casa logo, eu tô com meu pé inchado, eu tô cansada. Olha o que tá à sua volta. Até ali no meio da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, tem árvores. Ache esse equilíbrio no meio do caos. Porque o caos vai existir. E como que você vai achar esse... Né, é aquela coisa, achar o equilíbrio dentro desse grande desequilíbrio. Exato. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Não esquece de dar um joinha para mim, de dar uma curtida, para que a gente possa continuar fazendo conteúdos desse tipo, né? Levando para vocês informações legais, histórias bacanas. Dá um joinha para mim. Informação, isso é muito bom, tá bom? É isso mesmo. Nós estamos, né, no nosso finalmente. Eu sinto, porque esse papo poderia ir o resto do dia. E ele vai se desencadeando, legal, né? Vai. Porque aí a gente começa a entrar num papo, e aí vai ter outro, e aí vem outras possibilidades. Ai, vai ser porque as preocupações de mães... São todas. Ativa o sininho. Quando tiver um papo de novo, bacana como esse, você vai receber uma notificação. Tem que ficar ligado. Muito. Carol, a gente tem que partir para um final aqui, mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse para a gente uma frase. O que você falaria para uma mãe que estivesse gestando agora e estivesse super ansiosa? O que você falaria? Eu falaria, e o que eu sempre falo muito, que ser mãe não é algo instintivo. Ser mãe é uma construção. E é uma construção que nem sempre vem quando o bebê vai para os seus braços, não. Às vezes não, a maioria das vezes, né? A gente não pode falar sempre, mas a maioria das vezes demora algum tempo para isso acontecer, né? Eu falo que a minha filha tem 10 meses, eu ainda estou me construindo como mãe. Eu ainda estou me reconhecendo nesse papel, né? De volta ao trabalho, como que vai ser essa mãe de volta ao trabalho? Então, eu também estou construindo uma mãe. Então, eu falo que a grande frase é: mãe não é instintivo, mãe é construção. Então, se permita errar, se permita acertar e vibrar por essa conquista, por essa percepção, por essa consciência que veio até você, né? Não se compare, porque a gente só sabe o palco da pessoa, a gente não sabe o que está rolando ali por trás. Então, para de se comparar. Nossa, mas aquela mãe tem 3 filhos e está dando conta. Está dando conta do quê? Está dando conta do que você está vendo. Não existe mesmo. E todo o resto. A mãe da internet também falha, viu? Exato. Mãe de internet falha. Ela põe tudo bonitinho ali, mas falha, que é uma beleza. Exato. Mãe perfeita ainda não nasceu. Não nasceu, não teremos. Porque nós não somos nem
perfeitos nem sem ser mãe. Vamos combinar, não existe essa perfeição, não. Estamos aqui nesse processo de evolução mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que o grande lance é você se permitir ir aos poucos construindo esse papel de mãe. Na gestação, muitas vezes a nossa ficha não cai, né? A minha ficha só caiu quando eu tive minha filha nos braços. Eu falei, agora eu sou mãe. Eu sou mãe. E agora? E agora você vai começar a se construir. E na gestação é muito gostoso a gente olhar para isso dessa ótica de não ter os filhos no braço ainda. E você vai criando essa percepção aos poucos. Então, se permita essa construção de forma leve e suave. Porque a única coisa que eu tenho para te falar é, você vai errar. E quanto? Você vai errar. E esse errar é o que vai te levar mais para o maternar da sua cara, do seu jeito. Quanto mais você errar, mais perto do acertar você tá. Então você vai errar mesmo. E só acerta quem errou, quem tentou, né? E tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Né? Sem problema. Tá Porque tudo você certo. vai mostrar pro teu filho que a vida é essa e tá tudo certo. Filho, a mamãe errou aqui, desculpa. Não, né? Não deveria ter feito isso, aquilo. Eu falo pra minha filha, às vezes, esses dias eu dei a comida, achei que não tava quente. Eu dei a comida, tava quente, nunca? Tadinha. Ela chorava. E assim, ela cuspia a comida. Filha, me perdoa. Desculpa, a mamãe achou que tava fria. E eu não vou ficar ai, queimei a língua da minha... Acontece, tá tudo bem, bola pra frente. Eu tô me construindo. Quem nunca? Né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu não vou mais. Eu vou analisar se a comida tá quente ou fria de uma outra forma. Então, é isso. Então, desde a gestação, é isso. É você não ficar martelando na sua cabeça se você é capaz ou não de ser mãe. Você é capaz. A potência tá dentro de você. Acredita. Você já é capaz, você já quer mais do que desenvolver. Ninguém põe a mão para desenvolver o coração. Você não dá o comando para desenvolver os olhinhos, a mãozinha. É toda a potência do teu corpo que tá fazendo isso. Você não faz nada. Você não faz nada. Você só vai nutrir. Só nutre com o que você se alimenta e com o que você pensa. O resto, teu corpo faz sozinho. Que é melhor que isso? Imagina. Onde as pessoas podem encontrar você? Agora eu quero que você... Porque é bom, né? É uma assistência muito legal. Sim. Onde? Pode dar os seus contatos. Sim, o Instagram, que é @maternartransforma. Lá eu compartilho bastante, com foco na gestação. Tem alguns programas em grupos e atendimento individual também. Né? Tenho esse acompanhamento em grupo que é exatamente para ter esse olhar sensível, exatamente trazer na prática. Tá bom, Carol, legal, foi lindo, maravilhoso usar tudo isso, mas como que eu faço na prática? É exatamente isso, a gente coloca na prática. E tem todo um trabalho individualizado também. Então lá no @maternartransforma você vai me achar, você vai achar bastante conteúdo sobre gestação e maternidade. E... WhatsApp, que depois você pode deixar ali também na descrição. Mas é isso. Meus canais de contato são esses. Gente, foi uma delícia, foi um papo super gostoso. Você pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _, também no YouTube e no Spotify, no canal Preocupações de Mãe. Quero agradecer a Carol, quero agradecer tudo que ela trouxe de bacana pra gente, esse carinho. Eu que agradeço. E falar, olha, venha mais, viu? Teremos muitos assuntos ainda. Precisamos muito falar sobre... Um tema que eu acho muito importante aqui também são para as mães solos. Mães solos. Opa, temão. Mãe solo. Né? Mãe solo. Mãe solo. Vamos essa mãe precisa ser olhada também, né? Todas elas. E é isso. Contem comigo. Entrem lá, me sigam, porque eu trago muito conteúdo, muito esse olhar de acolher e de se abraçar nessa gestação. Perfeito. Gente, obrigada. Até o próximo. Estamos juntas.